Personalidades traz hoje a atriz Lala Schneider, uma das principais figuras do Teatro do Paraná. Lala, como é que a menininha chegou a se tornar atriz? Como é que isso aconteceu? Eu sempre tive vontade de ser atriz de cinema, porque na minha época de adolescência, teatro eu não via, quase que não se falava em Curitiba, a não ser teatro de paróquia, né? Então eu tinha muita vontade de ser atriz de cinema, principalmente aquelas que dançavam, os musicais da Metro. Queria ser uma Ginger Rogers, partner Fred Astaire, aquele sonho longínquo. Mas com 23 anos, 21 eu fui trabalhar no SESI, com 23 o SESI decidiu formar o grupo de teatro para passar pela periferia, para fazer teatro para trabalhadores, seus familiares. E eu, como funcionária, fui convidada. O primeiro convite para formar o grupo foi para os funcionários. Eu aceitei, foi Valdemar Silva que me convidou. Eu aceitei e ali comecei, não parei mais. Já fiz a mocinha má, não. E daí eu levei fazendo as más muitos anos. Aí iniciou a televisão, também continuei fazendo as más. Aí eu disse, mas será que eu sou tão má assim? Eu cheguei à conclusão de que eu era ruim, eu não era má, era vadia, porque você fazia papel de prostituta. Aí mulheres de vida fácil, que traiam o marido, aquela coisa. Um dia eu perguntei, eu digo, mas escuta, por que é que só eu faço esse tipo de personagem? Ai, Lala, porque ninguém pega um copo com tanta elegância como você. Ninguém afuma um cigarro com tanta elegância como você. Então mas aí foi, depois eu comecei a fazer as boazinhas também. E estou aqui até hoje. Conosco, como convidada, a atriz Mara Moron, diretora artística do Centro Cultural Teatro Guaíra, e que irá nos ajudar no bate-papo com a Lala Schneider. Primeiramente, eu queria dizer aqui, Lala, da honra, do prazer de estar aqui participando dessa conversa com você e de ouvir essas histórias maravilhosas que você tem e de dizer que realmente é muito prazeroso para mim estar aqui. Mas queria, Lala, você estava dizendo que fez Amar, que foi até então você não tinha feito nada de teatro, né? Quando o Sesc te chamou, eu tinha visto pouquíssimo. Muito pouco teatro. Sim. Eu tinha visto. E tua eu família acho é uma que família... só alguma coisa com Procópio Ferreira, Sim. Dulcina, no Cine Odeon, né? Que era na Boca ali, onde hoje é a Mesbla. A Mesbla. Havia um cinema ali que era cinema-teatro. Cine Odeon. E eu ia, às vezes, eu ia até ali assistir alguma coisa. Mas depois Pavilhão Carlos Gomes, o Teatro Auer, né? Que depois passou a Cine Marapá, já era cinema. Mas isso você já estava Rivoli. fazendo alguma coisa, ou começando? Não estava ainda. Sim. Aí quando eu comecei no SESI, só essas coisas que eu havia visto, né? Raro, uma vez por ano. Muito difícil. Eu vi um teatro, Lala, a minha curiosidade, naquela época que você iniciou sua carreira, ainda havia algum preconceito com os artistas de teatro, especialmente com as mulheres, né? O que é que a sua mãe disse quando você disse, mamãe, vou fazer teatro? Bom, como eu falei há pouco, eu estava com 2 anos de SESI, de Serviço Social da Indústria. Anteriormente, eu havia sido balconista da loja americana. É verdade. E, de repente, passei a trabalhar no Serviço Social da Indústria, já como secretária, datilógrafa. Então, era coisa muito importante, né, para a moça daquela época. E eu disse, olha, eu tive um convite assim, mamãe. Não, eu digo, não, mas eles vêm apanhar a gente em casa de condução, antes dos ensaios, trazer em casa e depois dos espetáculos e dos ensaios. Então, ela permitiu, só nessas condições. Sim. Através de muito cuidado. De horário para sair de casa, voltar com condução própria da repartição em que eu trabalhava. Aí foi possível.
Sim. E aí, Lala, nessa época, vocês fizeram muita coisa, não é verdade? Muita coisa O mesmo. SESC teve uma época SESI, de glória, né? O SESI. Ele desculpa. começou, como nós começamos, com peças de fácil compreensão, Luiz Iglesias, Paulo Sim. Magalhães, Que é comédias. Pedro Bloch, as chamadas comédias de costume, né? Sei. Então, começamos aprendendo a fazer. Como o público também, que não estava habituado a ver teatro. Verdade. Até tem um caso interessante, que o SESI saía anunciando com uma caminhonete, com alto-falante, distribuindo filipetas, né? Venham assistir a comédia de Pedro Bloch e tal, assim, não ia ninguém. Um dia foi alertado por alguém que disse, olha, não anuncie como comédia, anuncie como drama, venham ver o drama, porque a população estava habituada a teatro de circo, né, pavilhão, que chamava o drama, tinha a parte de variedades, depois tinha o grande drama. Então, o teatro para a população naquela época era muito, principalmente a população da periferia, era conhecido como o drama. Falando em drama, sabia que era teatro. Sim. Sabia Então, de o que se SESI tratava. passou a mudar, né? Fazia uma comédia, mas dizia, venham ver o drama. Todo mundo corria para tal sociedade operária beneficente, né? Que nós fazíamos muito. E então foi um dos fatos interessantes. Outro foi que a discriminação, quando você perguntou sobre o problema de mulher, moça, trabalhar em teatro, houve até por parte do próprio SESI, né? Mesmo, O próprio né? Serviço Social da Indústria. Sim. Em 55, então eu já tinha 5 anos de amador, né, no Teatro SESI, Bibi Ferreira veio para Curitiba com falta de uma atriz e ligou lá do Rio, acho que o próprio Teatro Guaíra, se informando se haveria aqui uma atriz que pudesse substituir a atriz dela, que não podia vir, e citaram meu nome. Aí me perguntaram se eu queria. Ai, eu fiquei muito entusiasmada, Claro. feliz, Bibi imagina, já olha, era Bibi Ferreira. um nome, uma maravilha, Meu Deus, né? Para mim foi uma coisa, um prêmio, né? Sim. Aí o diretor do elenco disse, Lala, você vai, mas você não vai cobrar. Porque se você cobrar cachê, você vai passar a ser profissional. Sim. Não E aí era queira- grave. E não queira ser profissional. Porque aí Não teatro era como pode. uma recreação, fazia por prazer, prazer, por não lazer, pode, é. como uma atividade Isso. lúdica, Aí não como um fica- trabalho. E não ficou só aí, hein? Ah, não, disse Não, mais. ele Que comunicou disse- a direção regional do SESI, o diretor do departamento e o diretor regional fizeram uma reunião na sala do diretor regional, que era o doutor Heitor Inacreditável. Stockler de França, um homem cultíssimo, né? Mas, nesse sentido, ainda... É que era muito sério aqui isso ainda, Era muito né? sério, né? Ele disse, olha, Lala, você vai, mas como o senhor Valdemar falou, você não vai cobrar. E mais uma coisa, você não vai fumar cigarro que te oferecerem e não vai beber bebida alguma que te oferecerem. Aí eu fui, né? Assustada. Muito assustada, né? E tinha Erval Rossano, que era casado com Bibi na época, muito gentil, muito agradável. Eu me lembro que eu passei várias vezes por ele abrindo a carteira de cigarro para tirar e me ofereceu. Não, Deus me livre. de medo que fosse droga. Droga. A bebida é a mesma coisa? Bebida a mesma coisa. Não. E nessa época você chegou a ficar na companhia com a Bibi Ferreira? Não, eu recebi convite para seguir com ela em Mas viagem. você chegou a fazer alguma coisa com ela, ficou um tempo? Não, eu fiquei a Viajou temporada aqui em Curitiba. Fiquei. Não viajei, não. Fiquei a temporada aqui, mas não viajei. Ela chegou a me fazer o convite para me viajar, para mim, mas minha mãe era idosa, morávamos só nós duas, e depois tinha o meu emprego, que eu havia começado há muito pouco tempo. Então não fui. Não deu certo Não deu na certo. época. Que pena. Lala, você é daqui de Curitiba. Eu sou Você é nascida aqui. na Rua João Negrão, perto da Ponte Preta. Sei. Em que minha mãe contava que era um banhado danado.
Verdade, verdade. E aí você teve uma infância de quintal, uma infância boa. Tive, como tenho até hoje, né? Moro em Verdade. periferia. Numa casa grande, gostosa. Gosto muito de quintal, ainda faço minha horta. É verdade, você tem Meu uma horta. jardim. E cuida? Cuido. E o que é que você cultiva nessa horta de excepcional? Cheirinho verde, couve, alface, coisinha que dá rápido, rabanete, né? Que Sei. joga Você na come terra. o que dá na tua horta. Como. Olha. Jogo na terra dali uma semana, já tem rabanete. Sei. Essas Lala, coisinhas. olha, deixa eu te dizer só uma coisa, tem uma informação da Lala que poucas pessoas sabem, poucos eleitos, que a Lala faz um barreado maravilhoso. Não é verdade? E às vezes reúne os amigos. Vou fazer logo em seguida, logo agora, estou programando para janeiro um barreado na minha casa. Maravilhoso. Porque... É famoso o teu barreado, né? É famoso. Eu estava pagando uma casa do BNH há 20 anos e terminei agora. É fato para comemorar, sem há um dúvida. mês atrás eu terminei de pagar a minha casa. Parabéns, Lala. 20 anos de prestação ali, né? Eu pagava pouquíssimo, até pela parte financeira não vale a pena comemorar. Era pelo compromisso. Pelo compromisso assumido, né? Claro, 20 claro. anos, digo, será que eu vou continuar pagando ou vou morrer antes? Não, eu acho que eu vou. tenho. Se eu não terminar, meu filho herda. Mas por falar em quintal, como é aquela história da casa vizinha da sua, da Didi Caê? Conta pra nós. Ah, pois é, eu fazia teatro quando criança. Eu reunia meus amiguinhos, né, e amiguinhas do meu bairro e lia. Eu sempre gostei muito de ler. Eu lia meus contos, né, à noite. No dia seguinte eu digo, olha, vamos fazer de conta que você... Eu contava a história, olha, uma história assim, 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 assim. E você é o príncipe, você é o rei, você é a rainha. Distribuía os papéis? Distribuía. Eu sempre era a princesa, lógico. Não, lógico. Protagonista. Dona da companhia, não ia ser a princesa? A protagonista era eu, Lógico, dona da sem bola. dúvida, certo. Aí vamos encenar. Aí íamos para os terrenos baldios, mas ao lado da minha casa morava Didi Caê, quando foi Miss Brasil. Mas ela mudou, não sei por que circunstância, e deixou a casa fechada. Tinha muro e cerca viva ainda. E nós conseguimos penetrar, fazer um buraco no muro, na cerca acabar viva. com a parte de cerca viva e penetrar nos jardins, onde tinha repuxos. Ai, né? que coisa maravilhosa. Onde tinha repuxo, Mas lago. a casa ficou fechada? Anos ficou E fechada. o jardim à disposição? O jardim à disposição. Que maravilha. Tinha lagos, tinha castelos, tudo feito com cerca viva, né? Com aquele buchinho, uma coisa né? de sonho. Tudo de sonho. Era um castelo, era tudo bonitinho. Ali eu encenava os meus Você espetáculos. começou a sua carreira. Eu dirigia, fazia No jardim de Didi Caê? No jardim de Didi Caê, mais uma. Logo adiante, na frente do Country Club, porque eu morava ali próximo a... Hoje é uma faculdade, se não me engano, não sei se é ainda, de agronomia veterinária. Era chamada Vila dos Funcionários, que na frente tinha escola rural, aquela história. Eu morava por ali. Era bem próxima a cada Bibi. Mas logo adiante, no Country Club, tinha a casa do Munhoz da Rocha. Que também... Munhoz da Rocha. E mamãe era amiga de uma senhora que foi babá da família Munhoz da Rocha, Dona Idalina. E nós íamos muito visitá-la. Quando Munhoz da Rocha havia mudado e deixou esta senhora e a família como caseiros. Aí era uma delícia. Então, olha, eu brincava no salão azul, cor-de-rosa, o quarto azul, quarto cor-de-rosa. Imagine que é isso numa criança. E uma nos casa jardins, abandonada. nos jardins ali daquele palacete, Que maravilha. que hoje é uma clínica, se não me engano, lá. Provavelmente. As Era grandes casas se transformaram em Era um clínica. palacete. Eu brincava naqueles jardins, também encenava minhas peças ali. Olha que maravilha. Então, meus cenários eram ricos. Sim, né? sim, sempre Eram maravilhosos. grandiosos. Sim, Cenários de filmes. Residência do ex-governador e residência da Miss Brasil com Leão, Ivo Leão. Que mais havia de querer? Que Não é mais? verdade? Que coisa boa. E no Teatro Comédia do Paraná, você participou alguma coisa com Cláudio Correia e Castro? Aquela época importante no Eu teatro? estreiei como profissional
e a primeira peça do Teatro Comédia do Paraná, que foi Um Elefante no Caos, dirigido pelo Cláudio. Pelo Cláudio. Pelo Cláudio. Aí que você inicia a tua carreira profissional lá. Profissional, em 1963. Isso é 63. 63. O Cláudio veio para Curitiba, também já, você vê, eu como amadora, já tinha, certo, sei lá. Você tinha um nome já, Já nessa tinha, época lá? Graças a Edi Franciosi, que era meu fã incondicional, e era colunista de Que teatro foi uma pessoa na importante época. na tua vida, o Edi, não é? O Edi foi muito importante para mim. E o Edi falou muito em mim, contou muito sobre mim na coluna dele, né? Tanto na de teatro, quando ele foi colunista de teatro, quanto na social, ele me colocou quase que na sociedade. Eram umas coisas engraçadíssimas. Era uma né? Que sociedade aqui não muito vem, fechada, que não vem Lala? o caso. Era muito fechada? Era muito Para artista era difícil? Era muito difícil. Sei. Porque a gente tem essa memória, essa lembrança de Curitiba, uma cidade tradicionalista na época, né? Fechada, era né? muito difícil. Então, Cláudio já veio para Curitiba e já me convidou para fazer o personagem principal, que era a mãe, que eu era mãe de Paulo Goulart. Meu Deus. Coisas do teatro. Mãe de Paulo Goulart. Paulo Goulart era o galã na Sim. época e eu era mãe. Era uma peça muito... Paulo era um personagem que era socialista, coisa parecida. E ele era muito amigo de um outro que o Sansores França fazia, que odiava o que era americanizado, o que era americano, era comunista mesmo, do personagem do Sansores, né? Então, isso tudo no meio de um fogo que tinha, por isso que era um elefante no caos. Porque sempre o cenário estava sempre em fogo. Tinha os bombeiros que entravam e saíam. José Maria era o sargento dos bombeiros. Era muito engraçado. E o meu personagem era aquela mãe que não tinha com quem conversar, era solitária, sozinha. Ela falava com o Cida da igreja, com a cômoda, com tudo, né? Porque ela só tinha o filho e o filho não parava em casa. E um dia veio o Sansores à procura do filho dela e disse, e ele, quando olhou assim, estava um né? Um neon, né? Ele puxou a cortina e fechou, e ele odiava o que era americanizado. Sim. Aí ela, com muita simplicidade, dizia assim, o senhor toma um Nescafé? Porque ele estava com um revólver para ela dar conta do filho dela, né? E ele, não quero. Um dia seguinte, eu trabalhando no SESI, me telefonam da Nestlé. Da Nestlé me telefonam que o diretor havia assistido o espetáculo, o diretor da Nestlé em Curitiba, e que queria me fazer um presente porque eu falei num produto deles. Sendaus, na época, já Verdade. existia. Você lançou Merchandising. na televisão brasileira. No teatro. No teatro. Aí veio uma caixa enorme, cheia de guloseimas, de coisas boas, né? Então, graças eu estreiei muito bem, né? Estreou muito bem. Estreiei muito bem. Sobre os auspícios da Nestlé, patrocinada pela Nestlé. Com doce. E um diretor maravilhoso que foi o Cláudio, que também, depois trabalhei em vários espetáculos que ele dirigiu no Teatro Comédia. O Cláudio em ficou todos quantos anos aqui? Ele ficou um Ele tempo. ficou 6 anos. 6 anos. 6 anos. Que foram 6 anos bem férteis, né? Muito férteis, muito Muita férteis. gente surgiu dessa época, né? Inclusive, tem um outro caso que eu gosto muito de lembrar, que Cláudio ligou para mim e disse, Lala, eu vou montar um espetáculo, mas é só composto de atores, de homens. Quer um pouquinho de água? Tem um único personagem, Tem aqui um pouquinho de água. mas feminino, mas você não é o tipo. Eu não vejo você no personagem. E além deste, tem só uma velha que atravessa um campo, era o Schweik na Segunda Guerra Mundial. Sei. Que atravessa um campo de guerra. Mas não tem fala, é uma cena muito bonita,
com neve caindo, um tanque de guerra, e essa velha atravessa. É uma figuração. E eu não sei se eu devo te oferecer. Eu digo, não, eu faço. Eu queria estar lá, né? Eu queria estar no meio. Claro. No meio da turma. Eu vou fazer sim. Você queria atravessar o Campo Neto. Passado uns dias, eu queria estar no meio, mas eu queria estar no Teatro Guaíra. Claro, com a coisa acontecendo, Eu queria estar no participando. Teatro Claro. Guaíra. Aí ele me liga 2, 3 dias após, sei lá, eu vou fazer um teste de canto com as personagens para fazer a Senhora Kopecka. Você está convidado. Eu disse que eu não era o tipo. Não, mandei a fazer e tal coisa. Não fui. Era o Alci no piano e Zefa Queirolo, Delcy Dávila e aquela cantora de ópera, meu Deus, esqueci o nome Baroni? dela. Claudete Não. Rufino? Rufino. Claudete Rufino. Aí nós 4 fazendo o teste. Ele mandou cantar o que quisesse, o Alci, né? E eu havia feito com o Ed, fazia muito pouco tempo, um espetáculo em que eu cantarolava a minha vida que parece muito boa. Ei! Cantava em casa. Eu digo, o que eu vou cantar? Vou para essa música. Vou de minha vida. Vou de com minha essa, vida. que essa eu sei. Vou essa, eu sei que eu sei. E o Alci no piano, e eu sou ruim de ritmo, de melodia, eu sou ruim mesmo. Não pareceu agora, viu, Lala? Até acho que você devia investir na carreira. Foi muito bem, não acha, César? Essa parte da minha vida não foi boa. O Alci no piano e coisa. Terminamos o teste, o Alci não deu resultado no momento, mandou a gente embora, fomos embora. Aí já saí dali, fui assistir uma peça infantil, era um sábado à tarde, fui assistir uma peça infantil no Guaíra, no Guairinha. O Cláudio vem com o texto embaixo do carro. Você vai fazer a Senhora Kopecka? Digo, mas você disse que eu não era. Não, mas a Alci gostou de você. Tá bom, então eu vou lá. Vou fazer. Menino, o Guaíra teve que pagar uma professora para mim. Porque Verdade? eu não aprendi as canções. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não aprendi as canções, eu não cantava. Mas a no professora ritmo. resistiu bravamente a tudo isso que está A dizendo. tudo isso. Menino, eu fui lá Foi. nas Mercês, eu ia diariamente na aula de canto para Sim. aprender a cantar, decorar o ritmo e a melodia das 4 canções que eu cantava. E cantei. E você fez mais alguma coisa cantando, Lala? Algum outro espetáculo? Não me lembro, né? Não. Foi a sua única experiência. Foi a única E experiência. foi bem Inclusive, sucedida. Fui reprovada num teste porque eu não cantava. Que pena. Aliás, quantos que testes que Foi foi? o que único teste que eu fui interessante. reprovada na minha vida. Verdade. Justamente porque era um musical e eu não cantava. Que teste? Para quê? Quem era? Você se lembra? O contestado. Ou você reprovou e... O contestado. Contestado. O contestado. O contestado. Direção do Gemba. Não, do Emílio de Biasi. Do Emílio de Biasi. E o verdade, diretor musical. verdade. O Romário Borelli, que era o Romário Romário Borelli, que era o Borelli. autor da peça. Que Exatamente, era o autor. exatamente. Aham. O circo que é do Gemba, o Cerco da Lapa. Exatamente. E eu você fui foi reprovada. reprovada. E saiu chateada? Ai, saí muito chateada. Claro, claro. Porque afinal cantar é uma coisa, não é? E eu sei que daí eu cantava, mas assim mesmo, né? Sei. Atrás porque eu fazia a dona do cálice, né? Que era uma taverna. E eu ficava atrás do balcão, batendo o pezinho, assim, para não sair do ritmo. Porque era playback, né? Ai, as canções eu cantava. Mas quando a gente tem espetáculo, a gente canta, como nós não somos cantoras natas, é uma dificuldade. Eu me lembro de espetáculo que eu saía de um guarda-roupa cantando, com fio, com microfone, com tudo. Então você pode imaginar, você batia o pezinho, eu batia a mão, o pé, tudo que podia, porque não tinha que ouvir dentro do guarda-roupa. Era muito complicado. Mas sobre a senhora verdade. Kopecka ainda, conta aquela história das fotos para nós, que é muito Sim, depois interessante. o Cláudio falou que eu não era tipo. Sim. E eu sabia perfeitamente quem ele queria. Ele queria Delcy Dávila. Sim. Porque ele queria uma mulher bonita, exuberante. E a Delcy era uma a mulher... Delcy era uma mulher muito bonita. né? Muito bonita. E eu não era já, sabe, nariguda, queixuda, eu não era. Vamos dizer que você não Nunca era o tipo fui, físico. era jovem, mas não era jovem. Era já trintona, mas nunca fui bonita. E ele não me quis por isso. Aí, mas acabou cedendo. Aí eu fiz a Senhora Kopecka. Fui muito elogiada, graças a Deus. Um
monte de gente adorou o meu trabalho. Passou uma temporada, o Cláudio estava lá no Guaíra, me chamou. Lá, vem cá. Foi na sala dele, abriu uma gaveta, tirou umas fotos. O que você foi fazer, a senhora Kopecka, na Alemanha e não me participou? Falei, Cláudio, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Era a minha sósia alemã verdadeira, fazendo no teatro brechtiano lá. Sei. E Senhora Kopecka. Olhei para ele e digo, o papel era meu. Eu tinha razão. E você disse que eu não era tia. Você ainda não esqueceu? Eu digo, não. Você vê que coisa doida. E aí, Lala? Aí Cláudio foi embora. Cláudio o TCP foi... passou uma fase É, guardado na geladeira. tivemos uma fase um pouco difícil, porque o Guaíra estava sendo conduzido por um colegiado. Não havia um diretor, não sei se vocês sabem dessa história, ou era um colegiado que dirigia o Guaíra. E foi quando foi feito... esqueci o nome da peça agora, meu Deus. A Vida Impressa em Dólar, que tinha um personagem comunista. O pai era comunista, o filho era contra o comunismo, era uma briga política entre família, né? E o filho era operário, o pai operário, aquela confusão toda. Ney Braga foi assistir o espetáculo. Antes de terminar o espetáculo, ele levantou, esbravejando, dentro do teatro, da plateia, saiu bravo, dizendo que jamais o governo ia assumir aquela responsabilidade de espetáculos políticos dentro. Isso era o quê? 64? Por aí, 67? Por aí, Acho que um pouco mais para cá. 67, Mas já era uma 68 época já, né? difícil. Já era política. uma época difícil. Daí no dia seguinte, chamou o pessoal do Guaíra e disse, olha, as peças serão censuradas a partir de agora, as peças do Teatro Comédia do Paraná só poderão acontecer depois de censurada. E nomearam, então, deste colegiado, 3 pessoas que não eram grandes sumidades em teatro para censurar os espetáculos. Daí Cláudio não gostou da atitude. Claro. Não Um artista aceitou, gosta de não ser aceitou, censurado. disse que ele jamais ia fazer um espetáculo censurado se ele fosse obrigado a votar uma censura. A passar por uma censura, ele foi embora e daí com isso o teatro de comédia, então, Acabou. Né? acabou. Ficou uma boa temporada com volta de Constantino em 89, não esqueço jamais, maravilhoso, voltou. Gemba tentou alguma coisa, Gemba fez, me parece que um espetáculo, 2, Gemba, mas com muita dificuldade. E ele mesmo dirigindo, né? É, verdade. Mas o Cláudio foi embora então nessa época. Mas você continuou a fazer teatro nessa época? Com Eu outro continuei grupo, com os grupos, muito com o José Maria, com José Maria. o próprio Gemba, né? Eu vi muita coisa sua com o Zé Maria. José No Guairinha, Maria. espetáculos fantásticos. O Zé Maria eu fiz muita coisa, viajei muito com ele, estivemos fazendo temporadas em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Sei. Por 2 ou 3 vezes estreamos em Porto Alegre. Aquela coisa de estrear fora, Sei, depois vir sei. com as Depois glórias. voltar e ficar em temporada. Depois do Que sucesso, aquela maravilha. coisa. Sei. Depois do sucesso em Porto Retorna, Alegre, estreia. retorna em Curitiba, espetáculo tal. Que maravilha, que maravilha. Quem mais estava nessa época com Porque o você, Lala? Zé Maria era, Zé Maria. era um produtor Ele era um batalhador, não é? importantíssimo, né? Ele sabia fazer uma produção, Zé Maria. É destemido o Zé Maria, É. né? Ele ia à luta, né? Não tinha medo, né? Depois tivemos a inauguração do grande auditório, com Maurício Távora também, né, dirigindo o espetáculo. Curitiba de todas as gentes, que foi um espetáculo maravilhoso. Terra de todas as gentes. Aham. É verdade. Então eu tenho essa alegria assim dentro de mim de ter participado praticamente da inauguração do Guairinha, porque eu fui uma das... Foi o 3º grupo que entrou no Guaíra. Primeiro foi inaugurado por Dulcina de Moraes, entrou Ari Fontoura com É Proibido Suicidar-se na Primavera, e já em seguida
Logo em seguida foi um festival de teatro do SESI, que o SESI, daí todas as peças que o SESI havia montado na periferia, foi feito um festival, foi 9 peças com 9 noites consecutivas. E foi bem no início do Teatro Guaíra isto. Tá? Então, praticamente inaugurei, foi no mês de inauguração, porque as temporadas eram curtíssimas naquela época, né? Dulcina veio, só inaugurou, ali 2, 3 dias, entrou o Ari Fontoura, Ari. daí logo em seguida entrou o Festival do SESI, ali. Então eu fui quase que, inaugurei o Guairinha, e o grande eu tive o prazer de inaugurar mesmo com Paraná, Terra de Todas as Que Gentes. foi um super espetáculo, não é verdade? super espetáculo. Então, na verdade, nesses anos todos você nunca parou, não é? Apesar de censura e uma Não. série de outros contratempos Não. que quem faz teatro sofre, você nunca parou, não é Não, eu verdade? nunca parei. Que maravilha. A censura era... Depois a censura a gente já sabia que com a parte política não podia mexer, né? Sim, chegou uma época que engessou tudo, não é verdade? Tudo, a gente não podia mexer, então a gente escolhia outro tipo de texto. Mas assim mesmo, depois veio a coisa essa palavra não pode dizer, aquela outra palavra não pode dizer, como uma censora uma vez disse para os... tudo bem, o espetáculo pode ir, mas aquela palavra, FDP não pode. Né? Não pode dizer, tem que cortar. Aí o Zé não cortou, ele mandou eu dizer, você é um grande FDP. Isso poderia. Isso podia. Que foi pior, deve ser muito mais engraçado para a Muito plateia. mais, porque na época, realmente, a plateia ainda se chocava com um palavrão, sabe? Era uma plateia É. recatada, de certa Era, maneira, né? a nossa plateia era a elite curitibana, né? Sim. Principalmente a sociedade judaica. Sim, Eles sim. frequentavam muitíssimo o teatro, sabe? E então... Mas não para ouvir certas palavras. Não ainda para ouvir certas palavras. Verdade. E foi no comecinho, quando começou a abrir esse campo da palavrão, né? E Que houve uma quando- época que a gente só dizia quase palavrão. Agora passa a fase, não é? passou. Depois o palavrão foi descoberto e agora parece que ele foi um pouco esquecido. foi esquecido. Então eu dizia, você é um grande de um FDP. Ai, que O público delícia falar ria, isso. Que nossa Achava senhora. massa. Maravilha. Aí a censura nos ajudou até. Ajudou, ela Uma colaborava, piada. às vezes sem querer. Em paralelo, você estava fazendo televisão, né, Lala? Sim. Como é que aconteceu a tua inserção na televisão e tal? A televisão eu fazia radioteatro, na Rádio Colombo. E daí o elenco do radioteatro, quando iniciou o teleteatro, que daí inaugurou o Canal 6, que era da Tupi, né? O Ronald Stresser era o dono da Rádio Colombo, aí passou a ser o diretor do Canal 6, ele então dissolveu o elenco de radioteatro. Aí foi outra coisa muito engraçada também, porque quando o Ari chegou e disse para nós, olha, vai acabar, não vamos mais fazer radioteatro, vamos passar a fazer teleteatro, eu fiquei triste, Verdade. muito triste, muito. Porque eu digo, estou derrotada, pronto, acabei com a minha sim. carreira, né? Porque no teleteatro, no radioteatro, eu fazia as mocinhas, as lindas, as Eu adoro protagonistas, bonitas, eu era linda, eu era Sim. aquela que eu fazia nos jardins da Didi Caê e Sim. do coisa, aquela moça mocinha. maravilhosa A que mocinha, andava a cavalo. sem dúvida nenhuma. Que andava a cavalo. Cabelos ao vento, ao vestido esvoaçante. vento, esvoaçante, aquela voz belíssima. Eu era aquilo na televisão, no rádio. De repente eu digo, meu Deus, agora eu vou para televisão, vou mostrar essa minha cara. Como é que eu perdi? Mas você Eu não sempre foi uma mulher muito imaginava. charmosa, Lala. Eu não imaginava. E elegante, não é Eu verdade? não imaginava que eu podia chegar lá e fazer as tias, as mães, as amantes, As más. As más. Eu não conhecia também muito bem ainda o teleteatro, Era né? uma coisa nova para todos, Era uma não é? coisa Uma nova, coisa estava começando, né? Mas foi Aí- mais ou menos como a mudança do cinema mudo É. para o cinema falado, não é? Daí veio inaugurar o Canal 6,
teleteatro do Canal 6, uma atriz de São Paulo, não lembro também o nome dela agora, infelizmente, fez um monólogo que ela fez com muito sucesso em São Paulo, que era uma mulher que estava telefonando, porque ela era paralítica e foi ameaçada de ser assassinada pelo marido. Então, ela descobriu, através de cruzamento de linhas telefônicas, que ela seria assassinada naquela noite. Então, ela começou a ligar para conhecidos, amigos, parentes e tal, me salve, me salve, me salve. E, então, além dela, eram só vozes que apareciam, que se ouvia, era só ela. Além dela, era telefonista-chefe, que aparecia. Não dá, aquela coisa. O Ari me põe fazendo a telefonista-chefe. Estreei o Canal 6. Que maravilha. Em 1964. Então, eu tive sempre muita sorte, gente. É verdade. Muita sorte. E a televisão traz o reconhecimento do público, não é verdade, Lala? Tá. Aparece na televisão. Muito, Naquela muito, época muito, também, muito, muita muito, gente, Menguime, muitos que fizeram televisão. Hoje ainda as pessoas se lembram. Se lembram até hoje, o Direito de Nascer. O Dia de Nascer foi uma loucura, não foi? Loucura. Quanto tempo ficou no ar? 9 meses, foi um parto, né? Foi um parto, uma foi um gestação. parto. Foi uma gestação. 9 meses. 9 meses. E vocês iam todos os dias para o estúdio? Nós começamos, o Direito de Nascer já passou a ser gravado. Era gravada? Foi uma das primeiras a ser gravada. Sei. Porque iniciamos ao vivo, né? Que ao Mas vivo era o máximo, também, era uma delícia. Né? Acontecia tudo, né? Direito de Nascer já foi gravado. Nós íamos na sexta-feira, após a programação da televisão, terminava 11 horas, aí fechava o estúdio, porque havia só um estúdio. Era aqui no José Loureiro. Havia só um estúdio, então após o fechamento do estúdio, nós começávamos a gravar os 5 capítulos a noite toda. Passávamos gravando. Meu Deus. A noite toda, passávamos toda. gravando os 5 capítulos, toda sexta-feira. Sei. Das 11 até 8h30, 9 horas da manhã. A noite toda, porque aí troca figurino, troca cena. Troca tudo, e os 5 capítulos era pesado. Era bastante difícil. É difícil, imagine, que coisa louca, né? Mas valeu a pena, porque foi um sucesso, na verdade. Foi. E daí ainda Vocês andavam na rua e o público reconhecia. E ainda teve uma época que eu já estava maravilhoso. fazendo com o Teatro Comédia do Paraná. Eu estava fazendo a Ratoeira, que viajou muito também. Ficou um ano viajando a Ratoeira. Olha que maravilha. Foi em todas as cidades, né? E eu saía 8 horas da televisão, já de malinha, de bolsa, de material todo. Ia direto para o Teatro Guaíra, chegava lá, pegava a caminhonete, era o seu Carbonal, motorista de uma F100. Eu sentava lá no último banco. Mal saía. Mal saía ali pelo seminário. Eram seus momentinhos de sono? Era onde você dormia? Eu ia acordar lá em Apucarana já. Não acredito. E acordava, Ia acordar na cidade. já pronta quase para entrar em cena novamente. Era entrar em cena. Porque E quando voltava a mesma porque coisa? Quando chegávamos na cidade, já à tarde já tinha a peça infantil. Sabe? Meu A gente já fazia a peça infantil à tarde e à noite a ratoeira. Você né? nunca trocou os papéis, não é? No Não. momento de cansaço, fez a tarde a ratoeira e a noite. Que coisa impressionante. Chegávamos lá né? meio-dia na cidade, né? Sim. Normalmente meio-dia, 1 hora. Almoçávamos e já corria para o teatro fazer a peça infantil. E depois então fazia a ratoeira. Você sempre Isso viajou foi um muito, né, Lala? Foi. E Lala, e onde vocês faziam os espetáculos nas cidades do interior? Onde? Em qual local? Nem todos os lugares tinham teatro. Muito em clubes. Clube. Clubes, muito em clubes. Sei. Sabe? Muito em clubes. Colocavam um tablado e ali a gente desenvolvia o Que espetáculo. era onde tinha mais condições, Onde né? tinha mais verdade? condições. Lá, e cinema? Você fez, falamos de E, teatro. aliás, em cinema também fazia muito. Em cinemas também, ainda hoje. Peça infantil. Ainda hoje. Peça infantil sempre era no cinema. E me lembro que nós fazíamos o Gato Playboy, foi direção do Zene. E tinha o gatinho e a vovozinha, eu era a vovozinha, e o gatinho era bonzinho. Era tocador de rock, né? Sim. Na época. Tinha um conjunto de rock de gatos, todos os gatos eram Todos roqueiros. gatos roqueiros. Roqueiros. E o gatinho ali, depois o gatinho começou a fazer umas malandragens muito importantes.
tristes, a vovozinha, Não que era gostava. boazinha, Sim. dava leitinho pro gatinho, aquela coisa. Mas ela resolve bater no gato. Brigou com o gato lá, resolve dar uma surra no gato. Corre pela plateia o ator e eu atrás. Atrás do gato. Atrás do gato para bater nele, com uma sombrinha, ou sei lá o quê. Acho que colher de pau, alguma coisa. Uma né? coisa na mão. A plateia, a criançada, me dava pontapé, Eu não acredito. puxava minha roupa, me enganavam, Sim. porque eu sabia para Sim. onde ele foi, mas eu dizia, naquela idade, foi Sim. pra lá. Eles Sim. diziam o contrário, Sim. para me ver eu correr. Que- Daí eu brinquei que eu queria pedir um seguro de vida. Pra fazer a vovó Pra do fazer a gato. vovó do gato, porque eu ia ser assassinada pelas crianças. Mas isso que era participação no teatro infantil mesmo, né? É. Batia na atriz. Coisa maravilhosa. Depois dizem que as crianças da época, daquela época, eram reprimidas. Não é reprimida nada. Eles já gostavam É verdade. de maltratar as vovozinhas boazinhas É. em favor do gato roqueiro. Olha, eu sei de casos de atrizes que também, quando faziam espetáculos ao ar livre, a plateia também fica revoltada porque fazia má e tudo É. mais, e com estilingue, jogar pedrinhas na atriz até ela ter que sair de cena, porque não era possível ficar. Também ó, uma grande participação. É. Crianças todas, né, subiam nas árvores para jogar estilingue. Se ligue. Estilingue. E cinema, Lala, o que você fez em cinema? Você passou, você tem uma passagem também bem interessante, não é Tem. verdade? Cinema eu fiz com... O primeiro filme foi uma produção paranaense de um senhor que era polícia militar, um coronel da polícia militar, gostava muito de cinema. Ele contratou, ele fez um roteiro e contratou uma equipe de São Paulo para gravar, na época, famoso Egídio Écio, já falecido. Egídio Écio para gravar, fazer o galã. E a esposa dele fazia a mocinha do filme. E eu fazia... E era todo ele na Ilha das Bananas, gravado na Ilha das Bananas, Ilha das Cobras. Nossa estadia foi na Ilha das Cobras. Estava lá... Tinha um hotel na época, na Ilha das Cobras. Ficamos todos hospedados lá. E diariamente pegávamos a barca e íamos para a Ilha das Bananas. Eu fazia uma leprosa. Foi meu melhor personagem no cinema até hoje. É verdade. Isso que ano, O Lala? mais importante É. que eu considero. Eu fazia uma Sim. louca e leprosa que estava encerrada numa caverna. E então eu tinha hematomas por causa da lepra, Sim. né? Uma E coisa olhos difícil. esbugalhados da loucura. Uma coisa E difícil. um maquiador que era carioca foi me fazer maquiagem. Eu cheguei na ilha à noite, quando foi com ordem de 6 horas da manhã, estar em pé para fazer a maquiagem. Quando cheguei na frente do maquiador, ele era todo desmanhacadinho, né? Ele chegou e me olhou e disse, amor, essa mulher, de que é isso? Me traz uma germânica para fazer uma indígena. Como é que eu vou fazer desta mulher? Transformar esta mulher numa indígena. Não, mas tem que eu já. Você disse, ah, Pronto. meu Deus, Já perdi. já não sou mais Schneider. Já não vou fazer meu filme, primeiro filme da minha se eu faço vida. alguma coisa. Já eu fiquei muito triste, mas eu acho que ele sentiu a minha Sim. tristeza, né? Que era profunda. Era profunda, chegou lá e começou a me maquiar. Começou a me maquiar, puxa daqui, puxa dali, rasga olho de cá, faz boca onde não existia, né? Diminui o queixo onde Muda tinha a cor muito. de pele. Aumenta as maçãs do rosto. Era um verdadeiro artista, o É maquiador. mesmo, que maravilha. Uma coisa, olha, quando eu fui fotografada naquelas reconheceu. polaroids, né? Que na hora, assim, eu vi Você o falou, meu Deus. eu não me conformava de que esta sou eu. Eu era uma indígena. Pois ele fez as feridas todas, né? Eu fui para uma caverna encerrada, porque eu era louca, esposa de um homem importante da ilha, de um homem com muitas posses, então ele escondeu a mulher. E tinha uma filha, uma história que não interessa agora, né? Muito ruim o filme por si. Quero dizer. O Mas filme era péssimo. a história... Mas o meu personagem era porque eu tinha uma ave de rapina junto comigo na caverna.
Era uma coisa forte. Gruta, era uma gruta, que eu estava lá dentro da gruta, e tinha uma cerca me cercando, né? E eu lá dentro daquela gruta, junto com uma ave de rapina, e eu tinha uma roupa de frade, um capuz, assim, uma roupa de frade. Sim, era uma figura e eu andava mesmo. me arrastando, assim, sabe, naquela gruta, era uma coisa muito bonita, o meu personagem. Uma coisa muito forte. Aí, no final da história, era uma história de uns ladrões que roubavam joias, assaltavam navios, roubavam joias. E daí eles não sabiam onde guardar aquela joia, guardaram atrás daquela cerca, a louca pegou e se enfeitou toda. E aí a coisa... E contaminou. E daí quando eles entraram lá dentro para tirar a joia dela, ela achava ruim, arranhou tudo eles. Aí eles descobriram que ela era leprosa. Meu Deus, e aí? Aí eles estavam contaminados com a lepra, se jogaram. E esse filme entrou em circuito comercial? Entrou. Ele fez teve O uma diretor vida. era famoso, Sim. Egídio Écio. E a esposa dele, que eu não lembro, Araci, qualquer coisa, uma morena, tipo, indígena, assim, índia, ela era conhecida também na época do cinema nacional. Sim. Sabe? Era atriz de nome. E depois você saiu da gruta, tirou os hematomas todos e foi fazer o quê? Foi fazer um outro filme? Sim, depois fiz com Silvio Bach, fiz os dois famosos dele, paranaenses famosos, né? Verdade. Não fiz o primeiro, não. Foi o Fez Aleluia. Aleluia Gretchen e a Guerra dos Pelados. Isso. Que também foi um personagem muito bom de Guerra dos Pelados. E da Aleluia que eu fiz mais uma foi interessante também, mas era outra coisa. Não tive muita oportunidade, não. Tá? Mas foi uma beleza gravar com o Silvio, fazer cinema com o Silvio, ele é maravilhoso. E agora, há pouco tempo, eu fiz mais um filme com ele em Curitiba, né? Sobre Curitiba. Sobre Curitiba. Você não fez um com o Hugo Mengarelli também? Fiz um curta com o Hugo de Dalton Trevisan. Aí começamos fase Dalton. E fiz uma porno chanchada também. Verdade, me conta. Me conta. Pra essa eu não fazer, sabia. como se for, era uma comédia, o convite foi esse. Sim. Lá é uma comédia, chama Rosinha, Meu Amor. Você falou, meu Deus. Vai ser gravado em Antonina. Rosinha e Antonina Me deve deram ser uma comédia roteiro, leve. eu li o roteiro, só percebi ali do roteiro que eu fazia uma cafetina da filha. Sim. Eu vendia a minha filha por dinheiro, né? E arrumava, agenciava, né? Alguns encontros. Encontros para a filha. E ela tinha um grande orgulho disso, porque a avó dela já tinha sido feito isso certo, com a era mãe. uma tradição na família. A mãe tinha sido feito com ela e ela fazia com a filha. Isso era uma tradição de família. Certo. E fomos para Antonina, lá eles alugaram uma casa de uma senhora na praça, uma senhora gentilíssima, maravilhosa, chamava Vila Mercedes. O nome do meu personagem era Mercedes, então era a casa da Mercedes. E ali fizemos as filmagens e eu comecei a observar, conforme as filmagens que eu não participava, que era um tal de pula-janela para dormir com a Rosinha, que era a minha filha. Um tal de cama e cama e quarto e cama e banhos nus, que era Aldine Miller que fazia. Sei, Aldine. Aldine Miller que fazia a mocinha do filme. E também já sabia que ela era do cinema pornô, né? E tinha mais uma outra que eu não lembro o nome agora, uma morena que também era famosa já no cinema pornô. Mas eu cheguei a desconfiar. Fui ver o filme. Quando eu vi... antes de da estreia do lançamento do filme, eu recebi um telefonema. Lá, o filme vai ser lançado no cine e tal, assim. E no Palácio. Mas não vai mais com o nome de Rosinha, Meu Amor, porque os distribuidores acharam que o nome não ia vender. Sim. Então mudou o nome. Era o Reinaldo Camargo que fazia o marido, o namorado da Rosinha, pretenso marido, aquela coisa. Vai ser Galhos do Casamento. Mudou um pouco. Mudou um pouco, né? Eu fui assistir a cama. Você disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Cama, só tinha cena de cama. Não, eu lembrava da senhora que nos deu a casa dela. Ela pôs a casa inteira, ela foi para a casa de parentes
e pôs a casa dela inteira à nossa disposição, com tudo. Diariamente chegávamos lá, tinha garrafas de café, garrafas de chá. E feliz, provavelmente, que estão rodando um filme. Bolachinhas feitas em casas, pãezinhos. E o que tudo você a pensava senhora quando essa fazia. senhora for ver o filme? Sim, eu digo, quando essa senhora for ver o filme, Vai ter um ataque. ela vai dizer, meu Coitada. Deus, eu aluguei, eu cedi a minha Para casa isso. para virar um bordel. Para fazerem dela um bordel. E morria de vergonha daquela senhora, sabe? Você nunca soube se ela chegou a ver o filme? Nunca. Você nunca foi perguntar lá, ela nem telefonou. Não. Porque eu, Claro. quando eu fui assistir o filme, eu sentei na plateia, assisti. Quando chegou próximo do final, Você falou, eu fui levantando, saindo, Saindo, fiquei disfarçada. com a mão grudadinha na cortina. Quando eu vi que deu fim, eu abri a cortina e olha, tchau, não me reconheçam. não sei quem eu sou. E as tuas cenas, mas as tuas cenas eram cenas isoladas, não é verdade? Não, eu já era muito bem produzido, uma peruca, o vestidão Sim. assim, eu usava muito gestos. Sei. Sabe? De uma mãe, assim, uma senhora típica Uma senhora típica. desta atividade. Que coisa, eu não sabia. Essa parte sua eu não sabia. É. Que maravilha. Só para registro, Lala, esse filme do Dalton, como é que chamava? Dirigido pelo Hugo com história do Dalton. Dirigido pelo Hugo com história do Dalton, É, não é, é esse o Besouro? Isso que você falou? eu não lembro, eu sei que era a história. Eu não lembro nem qual o conto do Dalton agora no momento. Eu sei que. Eu não lembro, não adianta. É que depois com a história de começar a fazer Dalton, com os Mistérios de Curitiba e Vampira Polaquinha, o que agora eu faço confusão. É que o filme chama-se O Besouro, né? O Besouro, era o Besouro, o conto é o Besouro também. O Agora conto você também. lembra. O conto é o Besouro, sim. Também. E a história de uma moça que tinha uns problemas com o besouro, havia besouro nela, enxergava besouro nela, era meio doente, né? Um pouco. E fizemos no estadual as gravações. Foi no estadual, me lembro. E desses filmes, qual que te deu mais prazer fazer? Fora o Rosinha, meu amor. Eu acho que foi o Guerra dos Pelados. Guerra dos Pelados. Que eu fiz com o Estênio Garcia, ficamos em Curitibanos, e muito mato, muito rio, muito viajar, muito sair, então foi toda externa a coisa, né? Me lembro, Maurício Távora, maravilhoso. Então, aquilo tudo me lembra muito do Guerra dos Pelados. Lala, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que às vezes você já ouvi você dizer outras vezes que você tem dificuldade em responder quando alguém te pergunta assim, qual foi o papel que você mais gostou de fazer no teatro? Então eu vou transformar um pouco, eu não quero te perguntar qual, mas quais foram, quais te deram mais prazer em fazer em teatro? Teve papéis mais marcantes? Mas eu acho que um eu já citei, que foi o Schweik. Isso Schweik, mesmo. na Segunda Guerra Mundial. Que foi- Não sei se foi por aquele fato que eu narrei, Sim. mas ele me trouxe grande satisfação. Que maravilha. E o Fala Baixo, Senão Eu Grito com Zé Fala Maria. baixo, nem eu grito. É. Com o Armando Maranhão eu fiz Entre Quatro Paredes, Tem muita coisa boa, que foi né, uma Lala? coisa. É difícil. Entre Quatro Paredes foi uma coisa muito boa para mim, porque eu me considerar, eu da década de 60, moça jovem, dos anos 60, 50, 60, em que a mulher era toda feminina, delicada, né? E eu tive que fazer uma lésbica, que na época não sabia nem o que era isto. E como você resolveu isso? Eu não sabia o que era Sim. a lésbica. Então eu li 2, 3 vezes a peça e não entendia, não entendia. Porque eu achava que as duas mulheres brigavam por causa do homem, pelo amor do homem, pela conquista do homem, né? E, no entanto, as duas estavam brigando por uma delas. Né? Eu brigava com ele muito pelo Sim. amor da outra, né? Que E fazia a Rosinha Azevedo, fazia Estelle e eu fazia a Inês. E como é que você E eu não descobriu? entendi, eu digo, "Ai, meu Deus, que ela eles briga, querem por que dizer ela isso?" briga? Ela Sim. briga, ela é má, ela é Sim. teimosa, mas por que ela é? Aí um dia conversando com o Sally, Veloquita, eu disse, Sally, eu não
Estou entendendo. Disse, Lala, é assim. Você falou, Aí eu lembrei que minha mãe um dia... comentava vagamente de uma senhora que era nossa vizinha, muito estranha. Aí eu digo, então... E lembrei também que na minha adolescência, aos domingos, quando a gente fazia o footing na Rua 15, nas calçadas da Rua 15, tinha um personagem que era perigoso. A gente só recebeu conselhos que não se devia conversar com aquela mulher. Ela andava de sapato de homem, saia justa, e paletó, camisa e gravata, e cabelo cortadinho a la homem, que na época diziam cabelo a la homem. Aí aquela mulher era perigosa, porque ela ficava caçando meninas na Rua 15. Mas a gente não sabia que era caçando, a gente sabia que era perigosa. Não se sabia. Então, quando a gente via aquela mulher, a gente atravessava a rua. Que na época ainda passava carro, mas ia para outra calçada. Né? Lá vem a mulher para outro lado. Aí eu comecei a lembrar dessas pessoas. Porque, no fundo, eu sabia o que era. Claro. Eu não sabia explicar, mas eu sabia o que era. Tinha um palpite. Era uma mulher que gostava de mulher, mas por quê, eu não sabia. O que elas faziam, eu não sabia. E aí, quando caiu um personagem para você fazer isso... Aí eu perguntei, a única pessoa que eu tive intimidade de perguntar foi para o Sally. Eu disse, Sally, escuta, tem um problema. Olha, eu sei que é a mulher que ama a mulher, assim, assim, mas me diga uma coisa, como é que essas mulheres se amam? Aí ele disse, Lala, é sem contato físico, é só através de cartas, de bilhetes, o Sally, eu acho que ele não quis me contar a história certa. O Sally acho que não ficou à vontade. Aliás, nós vamos perguntar ao Sally algum dia como é que ele teve coragem de te enganar dessa maneira. Vai ser proximamente, é um dos próximos, tá não esqueça, não esqueça, por favor. Sabe, Lala, é assim, é bilhetes, cartinhas, né? Então é um amor platônico. É uma amizade profunda. É um amor, por isso ele é muito profundo, por isso ele é muito enraizado, ele é muito grande. Mas sabe que aquilo me ajudou, porque eu tinha um amor tão enraizado e não realizado com o personagem, sabe? Que eu tinha uma verdadeira afeição por ela, porque não era um amor realizado mesmo. Entendi. Isso te ajudou a compor a personagem, lógico, você acreditou nesse amor. Tem aquelas palavras do Sally, que era um amor platônico, mas era um amor muito grande, porque não era realizado, não tinha contato físico, né? E aí foi. Era só a vontade de ter, mas não tinha. Aí eu fiz o personagem. E com ele eu ganhei vários prêmios fora daqui, né? Em capítulo prêmios... Você tem de todas as espécies, Nos Lala. festivais, aqueles grandes festivais do Teatro Estudante, do Pascoal Carlos Magno, né? Eu ganhei prêmios com esse texto, com esse personagem. Inclusive, um deles, o Pascoal não queria que eu ganhasse, porque ele queria dar o prêmio para uma atriz do Amazonas, porque disse que Paraná não merecia, porque o Paraná, o governo prestigiava, o governo dava meios. Paraná tinha um teatro maravilhoso em funcionamento, funcionava um teatro maravilhoso. Então, nós só tínhamos obrigação de fazer um bom teatro. Mas a menina do Amazonas, não, coitada. Aquela luta, aquele atraso cultural que tinha o Estado. E ela fazer uma romana deles, não usam black tie, com 18 anos, como ela fez, então ela merecia. Aí deu uma encrenca, deu uma briga, deu discussão e tal, e coisa. Eu acabei pegando, esse foi em Porto Alegre, porque eu ganhei em Belo Horizonte, a grande atriz do festival. E daí, em Porto Alegre, eu passei a ganhar a segunda melhor atriz, porque o prêmio foi dado para essa menina do Amazonas. Pelas razões a todas grande do atriz, Pascoal. que eu senti muitíssimo, porque o prêmio seria uma viagem à França de estudos de teatro, para estudar teatro na França. E a menina do Amazonas não aproveitou o prêmio,
porque a família não permitiu que ela viajasse sozinha e ela não tinha condições, não sei, várias outros problemas, que ela não E aproveitou você acabou o prêmio. perdendo essa oportunidade. E o Pascoal se arrependeu muitíssimo. Até todas as vezes que eu encontrava com ele, até ele ir para outro mundo, ele sempre se penitenciou comigo. Lala, você Disse, estudou Lala, teatro? me desculpe. Eu fiz o curso do SESI, que era a Escola de Arte Dramática do SESI. Na época, sei. de um ano, né? Um ano durava? De um ano, Sim. é. Mas fora do Brasil, fazer alguma... Não, Nunca? não. E fiz o curso com o Cláudio também, quando Sim. ele esteve aqui. No início, ele deu um curso antes do CPT, né? Do curso permanente de teatro. Ele deu um cursozinho e mais de conhecimento e tal, né? Aí eu fiz essas coisas assim. Mas a minha experiência mesmo É o palco. é o O palco palco. foi a escola, É, não a é verdade? escola, é. Por falar em curso, como é que você virou professora de teatro? Conta para nós um pouco verdade. esse lado da Eu pus história. magnífico. Pois é, eu estava... Eu tinha me aposentado, acabado de me aposentar do SESI e não queria mais trabalhar, não queria fazer nada. Eu achava que a coisa mais maravilhosa do mundo era ficar aposentada em casa. É a ilusão de quem acaba de se aposentar. A pessoa diz, agora eu vou parar tudo, vou descansar, Parar tudo, vou não ficar quero mais, só em não casa, quero não horário, quero compromisso, não é? Enfim, É. minha horta. Enfim, minha horta, minhas cebolinhas. Isso durou quanto tempo, Lala? Nem um ano. Nem um ano? Que fracasso, você Isso não tudo com conseguiu mudança, porque eu segurar. morava... daí foi quando eu comprei essa casa, onde eu moro. Aí meu vizinho era o Varli. Sei. Eu morava na mesma rua. E um dia o Arli bate no meu portão e diz assim, Lala, eu, que era diretor... Gemba, que era o diretor? Não, diretor de arte do Guaíra. O Baggio. Baggio. O Baggio mandou te convidar para você dar aula no curso, porque nós estamos precisando de uma professora de terceiro ano, está faltando. Eu digo, mas eu nunca dei aula. Sim. Mas o que é isso? Eu não sei ensinar, Sei, eu só tô sei fazer. aposentada aqui. E eu só sei fazer, eu não sei dar aula. Não, mas ele acha que com a tua experiência... Sim, eu já tinha na época 30 anos de teatro. Você falou, eu vou. Ele disse, com a tua experiência, você pode dar terceiro ano, mas aula prática. Papá. Mas eu fiquei com medo. Aí disse, para você conversar com ele. Eu fui lá no Guaíra, conversamos, e ele me explicou os detalhes. Aí, quando que eu vou ganhar? Porque eu já fiz a conta. Eu tinha meu filho pequeno na época. Verdade. Aí eu já fui pro lápis e já... Sei. babá, né? Porque Sei. eu tinha... Claro, que sair. claro. Babá tanto, doméstica tanto, porque eu sabia que eu ia ter que preparar a aula, estudar e tudo, né? E tanto, e não sei o quê, e condução, Claro. gasolina até o Guaíra, eu ia gastar X. Quanto eu vou ganhar? 3.000 cruzeiros na época. Eu digo, olha, eu vou pensar, mas eu acho que não vai dar. Cheguei em casa, fiz a conta, não telefonei. Eu telefono para você, não. No dia seguinte telefonei. Não vou aceitar porque não dá. O salário que eu vou ganhar não vai cobrir minhas despesas. Quanto você quer ganhar? Eu digo, olha, por menos do dobro não dá. Era o bendito colegiado. Colegiado vai decidir. Colegiado decidiu que era para me pagar 6 e resolveu o assunto. Aí eu não tive mais desculpa, tive que Sim. enfrentar. Aí o que eu fiz? Eu não sabia nem muito bem o que era Stanislavski, Brecht, Sim. Arthur, não sabia nada disso, né? Que é a parte teórica, Era teórica. acadêmica da coisa. Aí eu corri, tinha a minha sobrinha Esmeralda, havia feito o CPT. Esmeralda, pelo amor de Deus, me dá Socorro. tudo que é livro e postila que você tem Que do eu vou curso de estudar. teatro. E eu passava o dia inteiro Estudando. à noite, e assim foi. Sim. Felizmente aprovou, os alunos Foi uma até professora hoje. fantástica. Até hoje me adoram, Verdade. graças a Deus. Não sei se é a forma com que eu E você os trato. formou alunos com muito, que se revelaram pessoas de muito talento no Teatro Paraná. Inclusive, meu grande É? orgulho, né? O Luiz Melo. Luiz Melo, Não, Edson Bueno passou o por Edson você. Bueno. Muita gente que o seguiu Paulão, carreira. Paulão. Marisa Bruni. Muita gente. A natureza. Aliás, eu quero... Estou com um projeto para a natureza. É mesmo? Coisa boa.
Lala, eu queria aproveitar uma coisa que eu tenho uma curiosidade com todas as mulheres que trabalham e têm esse ritmo de vida. Silvia Monteiro, Silvia Luciane. também. Nossa, se for citar, nós vamos ficar aqui Todos que estão por aí. algumas horas. Mas o que eu queria saber de você, como você, com essa vida que está nos contando, que viajando, teatro a vida inteira, conseguiu conciliar com o teu filho? Você teve um filho, não é verdade, Eugênio? Como é que você conciliou casa, filho, família, viagem, trabalhando fora? A gente concilia isso? Concilia sim. Eu com 3 meses, o Eugênio tinha 3 meses, o Zé queria fazer uma temporada, o Zé Maria queria fazer uma temporada em Porto Alegre. Eu disse, não posso ir, Zé, por causa do Eugênio. Não, damos jeito, alugamos uma casa para você lá, e um apartamento mobiliado, e você vai com teu filho carrega. E tudo. Lá fui eu com o babá e Eugênio, lá para o apartamento. Mas foi vantajíssimo para eles, porque o espetáculo era patrocinado pelo supermercado, um supermercado. Aí tinha vales para fazer compra. Podíamos comprar o que a gente quisesse no supermercado. Então lá eu e a Esmeralda foi comigo, porque ela secretariava o espetáculo. Ela foi comigo, então de manhã nós íamos ao supermercado, fazíamos compra, íamos para o apartamento, chegava lá, cozinhava. Claro. Para a Gemba, para o Zé Maria. Para todos. Para o seu Antônio, para o Panhe, para tudo que estavam, os técnicos todos. Sim, uma estrutura que era para você e para o seu filho, você acabou atendendo o elenco todo. Eu fazia almoço, Sim. e todos iam almoçar no apartamento. Mas pelo menos eu estava com o Eugênio, Claro, né? claro. Aí fomos para Belo Horizonte, deixei, o Eugênio já estava maior, deixei com babá, com a colega de trabalho, que foi ficar na minha casa com ele. Aí, quando ele já estava com seus 6, 8 anos, comecei a levar para o teatro quando não tinha babá, porque às vezes acontece assim. Eu me lembro muitos ensaios da Lala com o Eugênio, junto. Inclusive, o Eugênio se perdeu uma certa vez no teatro. No Guaíra? No Guaíra, se perdeu. Não adianta detalhes, mas eu sei que 11 e pouco da noite tinha segurança, telefonista, colegas, todo mundo procurando, eu já chorando, porque eu digo, pegou, caiu de um andaime daquele. O teatro para uma criança é uma armadilha, né? Caiu de lá de cima, daquelas alturas do rudimento, ele pegou num fio de alta tensão. Mãe já imaginou tudo que era possível de tragédia. Aí, ali na portaria do Mini, chorando, terminou um balé no grande auditório, um balé americano famosíssimo, e vinham saindo umas pessoas por trás, lá pelo fundo, e o que foi? Não, um gurizinho que desapareceu e tal. Sim. Não é um gurizinho que tem um macacãozinho vermelho? Ele entrou lá na plateia, sentou e assistiu. Ficou vendo o balé, ficou assistindo. Assistiu inteiro. Aí quando nós íamos indo para casa, eu disse, filho, e daí que tal? Você gostou do balé? Ele disse, mãe, tava tudo pelado. Porque eram com roupa cor da pele. Malha. Acho que eles justíssima cor da pele. Foi isso que encantou, não foi Acho o balé. Que eles disseram, vou ficar por aqui. Aqui é mais divertido. Tudo pelado. Que graça. Eu queria fazer uma inconfidência com você ainda. Você estava falando do teu orgulho, que é o teu aluno Luiz Melo, né? Dos vários alunos. Mas como é que foi o Melo como teu aluno? Bom, o Melo, aquela história que você me contou. Ele não gosta que eu lembre disso, ele até... Nós não vamos contar para ele, prometemos. Ele lembra. Mas o Melo tinha 18 anos, era soldado. Ele ia muito uniformizado ainda com o seu uniforme. Ele prestava o serviço militar? Prestava 18 anos? Prestando o serviço militar. E ele saía do quartel, ia direto do curso. E gordo, ele era muito gordo. Sim. Todo esquisito. Todo corcunda, toda assim. E eu não gostava do tipo dele. Eu disse, não tipo, vai dar mais certo. Esquisito, não vai dar certo. Sim. Então, quando eu montei o primeiro, eu montei o primeiro espetáculo, no primeiro semestre, eu dei as pontinhas pro Melo. Eram 3 espetáculos. Um de Maria Clara Machado, Os Embrulhos. E depois o outro foi a Feliz Viagem de Candidato Trenton. E o outro não lembro, eu sei que eram 3 espetáculos de um ato. E eu dei as pontinhas. Feliz Viagem, fazia 2 personagens. Um era um marido lá, grosseiro, depois o outro era um vendedor de cachorro quente na estrada.
e no outro... Esse foi o nos início da carreira do embrulhos. Luiz Melo. Era tudo pontinho, assim, que ele aparecia pouco. Ele roubou. Verdade? Ele roubou o espetáculo. Ele fez coisas não atrapalhando os colegas, Sim, mas sim. a figura dele, a forma com que ele fez aquilo, Com o público verdade. ficou assim, querendo mais, sabe? Ainda mais que era pouco tempo em cena, o público ficou assim, quando ele desaparecia, saía de cena e não voltava, ficava querendo mais aquela figura maravilhosa do Se vendedor revelou. de cachorro quente. Que coisa. E aí você disse, É. esse tem jeito pra coisa? E o Quaresma, Quaresma. eu botei numa criança também, um menininho, e o Quaresma reclamou, não gostou, sabe? Mas ele era o menorzinho que eu tinha, o mais baixinho e tal, deu certo fazer o guri. Foi um sucesso também. Aí esse foi o contrário. O Melo, eu fiquei aborrecida de ter feito aquilo com ele, né? Vi que ele tinha valor quando botei ele em palco. Sei. Daí que eu Que aí vi ele o se valor. revelou. Em sala de aula eu não vi valor Não ia. nenhum no Melo. Precisava do público para ele se Ficava revelar. Precisava da luz Da luz do público, palco. sei lá do que ele precisava. Da mágica. Da mágica. Que ele se revelou ali. E o Quaresma foi o contrário, ele não acreditava no personagem que ele estava fazendo, ele ficou Sim. zangadíssimo de eu dar aquele personagem. Sim. E depois, então, do sucesso que ele teve, ele disse, Lala, como você acertou, e coisa, Verdade. ficou todo orgulhoso. Verdade. Foi Todos uma os teus coisa- alunos têm um grande carinho por você, né, Lala? Graças a Foi um Deus. trabalho É. muito importante lá na escola de teatro. Muito Graças importante. a Deus. Lala, e o que você diria para esse pessoal todo, para os teus alunos, como uma mensagem de encerramento do nosso Personalidades aqui? O que você deixaria para esse pessoal todo, para esse documento que vai ficar aí? Olha, eu deixaria essa coisa que eu acho que eu tenho muito dentro de mim, que é um grande amor pelo teatro, um grande prazer em fazer teatro, um grande prazer estar em cena. Eu, antes de perguntar para qualquer diretor que me convida quanto vai ser o cachê, quanto vai ser o contrato, de quanto vale o contrato, ou vai ser por quanto tempo, eu esqueço de tudo isso no momento que eu recebo o convite. Eu já aceito o convite, porque é mais um convite, é mais uma peça que eu vou fazer, é mais um espetáculo que eu vou estar em cena. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa dedicação, esse amor que eu tenho e não nego. E, graças a Deus, é isso que eu acho que me fez chegar aos 70 anos e ainda fazendo uma Maria de Dalton que ama aquele marido, adora aquele marido e gosta da coisa. E porque é a vocação. O talento, eu acho que quebra-se o galho, é construído, ele é arrumado, ele é enfeitado. Agora, dependendo do tipo, dependendo do personagem. Agora, a vocação ninguém dá. E é a vocação que é preciso. Então, se não tivesse grande prazer em seus primeiros trabalhos, se for pensar só em fazer porque vai ficar famoso, vai para Globo ou vai ganhar muito dinheiro, desista. Faça o primeiro e não continue. Não continue mesmo. Só isso. Personalidades, quero agradecer a diretora artística do Centro Cultural Teatro Guaíra, Mara Moron, que acolheu o convite para esse material do Personalidades, e, sobretudo, a atriz Lala Schneider, pela sua participação e por tudo que deixou registrado aqui. Muito obrigado, Lala. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Agora tem aquele pedacinho que eles estão cortando sem som, aquela que nem tem nada.